Eu escolhi não depender de ninguém e, sinceramente, o que aconteceu, eu me senti livre pela primeira vez. Hoje eu quero compartilhar o que me levou a tomar essa decisão, o que eu aprendi nesse processo e como isso mudou completamente a minha forma de viver. Vim passando por diversas situações no decorrer ali do tempo, desde ali adolescência, início da fase adulta, onde eu estava sempre esperando pelas promessas de terceiros. Um pai prometia, ai filha, eu vou te pagar um curso, porque eu sempre fui uma menina que gostei muito de estudar, então algo que me chama muita atenção é estudo. Então eu fiquei naquela espera e comecei a ver determinados comportamentos e padrões ali adotados no dia a dia, que eu passei a perceber que se eu fosse depender, era capaz de eu ficar só esperando, esperando, e eu não ter oportunidade de eu estudar o que eu gostaria na época. Então, eu já notando isso com cerca de 14, 15 anos, eu já tomei minhas próprias decisões. Realmente, né? Bem jovem. Mas a partir dali foi o que me deu um determinado insight. E a partir daquele momento ali, eu fui percebendo, né, com os acontecimentos, que eu estava certa, né, em um determinado instante. Ele acabou deixando de nos dar assistência e, de fato, quem foi a pessoa que precisou assumir ali as responsabilidades fui eu, bem cedo, né, 14, 15 anos, eu já comecei ali organizar financeiramente todos os temas ali da minha casa, né, então isso para mim foi um grande start. Mas não foi o que, de fato, me fez mudar, foi algo que me impulsionou. Eu era muito menininha, tal, aquela coisa mais fofinha, então aquilo dali me fez, de fato, crescer. Na dor, mas me fez crescer, né. E os anos foram se passando, né? E todas essas questões da gente pensar em um companheiro, né? E ter algo pra vida ali. Eu também fui tendo ali as pessoas que eu fui vivenciando, né? Vendo os comportamentos. E fui notando algo muito semelhante também. De que depender de alguém é péssimo. E depender até é uma dependência tanto emocional, espiritual, financeira. E aí, de fato, realmente pra mim ficava muito claro. Eu percebi que toda vez que eu esperava algo de alguém, eu me frustrava. E essa dependência começava realmente a ficar ali estacionada. Eu deixava de fazer algo que eu queria, porque eu não tinha alguém que estivesse junto comigo. Isso me chamou a atenção, porque houveram até vezes que eu queria fazer uma viagem, eu não tinha alguém para ir comigo, aí eu já ficava, puxa, deixei de fazer, né? Algo que eu queria, uma festa. Nunca fui festeira, mas às vezes tinha alguma coisa que me chamava a atenção, principalmente num tipo musical que eu gostava, não tinha ninguém, então, ninguém, que eu digo assim, um companheiro ali. Então, a partir de então, eu passei a perceber. E até amizades também. Eu notei que, peraí, eu acho que esse não é o caminho. Eu não posso passar a vida aguardando ter alguém junto comigo para fazer algo. Foi o que eu acabei de comentar agora há pouco. Então, acho que é hora de fato de eu começar a confiar mais em mim, de eu aprender de fato a seguir os meus próprios instintos, né? Eu cuidar mais das minhas coisas, da parte financeira, enfim, tudo, né? Espiritual, assumir de fato as posições que eu gostaria. Se eu quero estudar determinado tema, realmente eu ir buscar aquilo que eu aspirava. E não tem nada a ver sobre apego ou amor. Ou então falar de frieza, né? Uma determinada frieza, não amar ninguém. Isso aí, na verdade, é sobre não depender das pessoas para você fazer exatamente o que você quer. E aí eu percebi, de fato, que até eu tinha planos, mas eu queria realizar aqueles planos com uma terceira pessoa, né? E aí eu comecei a pensar, falei, não, peraí, se eu não consigo realizar com outras pessoas que eu gostaria de ter do meu lado, eu vou começar a realizar sozinha. Peguei um papel, uma caneta, peguei uma planilha em Excel, eu comecei, de fato, colocar certinho ali, olha, fui metódica. O que eu queria pra mim, né? Eu quero isso, 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 fui listando. Então eu quero realizar. Como que eu vou fazer pra realizar? Como eu vou chegar lá? E eu sozinha, de fato, fui conhecendo as pessoas, quem queria estar junto comigo, para me acompanhar, seja dos meus amigos ou de uma pessoa que eu tava me relacionando, vamos juntos. Se a pessoa tava paralisada ali e não queria, eu também eu não, eu sinceramente eu não ficava dependendo, eu ia sozinha. Então, com isso, eu fui percebendo, viajei bastante, estudei muito, e esses estudos, muitas vezes eu precisava ir para uma outra cidade para poder é, fazer as provas, estudava o dia inteiro, viajava de volta para minha cidade, chegava à noite, sabe, em casa, isso dia de sábado, enquanto com certeza sábado à noite eu tava moída, a semana inteira trabalhando, e mais estudo, então eu queria só dormir, só descansar. E aí até que chegou o momento que toda essa minha busca, ela foi vista, né? O mercado viu. A espiritualidade, ela correspondeu a essa energia que eu injetei na situação. Então isso voltou para mim. Eu fui agraciada por uma oportunidade profissional muito melhor do que a que eu estava anteriormente. Muito, muito. Porque realmente eu me esforcei, eu corri atrás, eu me dediquei. E aí a partir daí eu comecei a realizar outros sonhos que eu tinha ali na planilha. E a pessoa que estava comigo na época não quis, né, correr atrás, não quis realizar, não quis buscar pra gente poder crescer até materialmente juntos. E mais uma pessoa que ficou pelo caminho. Por isso que eu acho assim muito importante, né? Esteja com as pessoas, mas não dependa delas em momento nenhum. Algo muito importante, a gente que é mulher,
a gente estruturar algo para nós. É fundamental, independente do se tá no estado civil com uma outra pessoa, né, solteira, morando com os pais, né, não importa a situação, mas a gente que é mulher, a gente precisa criar a nossa própria base. É, tem que cuidar de si, tem que ter toda a vaidade, tem que realmente aproveitar, mas tem que tomar muito cuidado, porque a gente precisa, de fato, fortalecer. A gente, de fato, precisa ter segurança. E essa segurança, nós, meninas, conseguimos adquirir isso. Fácil? Não. Renúncia, muitas renúncias. Muitas festas renunciadas, muito grupo de amigos, muito momento para se divertir, às vezes até um convite para sair com uma pessoa que você tem algum tipo de interesse, né? Inclusive amoroso. Por quê? Porque de fato você entende que ali não tá o momento, né? Ou você, como aconteceu no meu caso, eu pagava a parcela da faculdade ou eu passeava. E se eu tivesse dinheiro para passeio, eu não tinha dinheiro para uma roupa nova. Então foi questão de foco. Eu entendi que eu tinha que fazer escolhas para chegar exatamente onde eu queria. Então, uma reflexão aqui: se você sente que depende de alguém para viver, talvez será que não está na hora de confiar em si? Essa questão da independência, ela não é frieza, é autocuidado. E outro ponto, a decisão de ser livre, ela pode doer no começo. Pra mim doeu, foi o que eu comentei lá no comecinho do vídeo. Mas cura e de verdade. É daí para cima. Se esse vídeo fez sentido pra você, deixa um like, se inscreve e me conta também aqui nos comentários qual foi a escolha mais libertadora que você já fez. Tenho certeza que cada um também, não só pras meninas, já passou por alguma coisa ali parecido, então até com essa mensagem vai ser fundamental entender quais são os próximos passos da sua vida. Deixa aqui seu comentário.